Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gravação da videoaula para o canal do PET Engenharia Elétrica no YouTube. Mais uma vez, eu gravando uma aula de Química. O assunto hoje vai ser a teoria das bandas e nós vamos explicar como ocorre a condução de energia elétrica nos sólidos metálicos e como não ocorre nos isolantes e como ela pode variar nos semicondutores. Então vamos lá. Bom, como eu digo aqui, essa teoria foi criada para explicar a condução elétrica nos sólidos. E a partir disso a gente divide os materiais em três grupos: condutores, semicondutores e isolantes. Também pode ser criado um grupo para adicionar os novos materiais supercondutores, mas essa é uma área ainda que está sendo estudada, então vamos nos manter nessa classificação principal aqui. Bom, como funcionam? De acordo com a teoria desenvolvida por Schrödinger e pelo princípio da exclusão de Pauli, os elétrons deveriam ocupar estados de energia discretos, não podendo ter a mesma energia, porque não poderiam ocupar o mesmo orbital e assim se desenvolveu a teoria. Mas essa teoria das bandas ela funciona com base no seguinte lema, digamos assim. Quando você tem o sólido metálico, ele é formado pelo conjunto dos átomos e os elétrons ficam na ligação metálica, no mar de elétrons. E essa teoria ela diz que os elétrons se juntam em uma espécie de bandas, que são grupos energéticos, e como o princípio da exclusão de Pauli garantia que eles não poderiam ter um mesmo estado energético, nesse agrupamento de elétrons, como você vai juntar eles de maneira muito próxima, eles vão formar um grupo de energia contínua, e isso a gente vai chamar de banda energética. E agora a gente vai continuar aqui a teoria. Bom, como funciona? Como aqui eu já disse, os elétrons se juntam e atingem um estado de energia contínuo, formando a banda energética. Aí, essa banda nós vamos dividir em dois tipos. Tem a banda de valência e as bandas de condução. Vamos lá. Banda de valência corresponde ao grupo energético ocupado pelos elétrons. É totalmente preenchido pelos elétrons e não é ela que influencia ou que vai determinar ela na condução de eletricidade, pois ela está totalmente preenchida pelos elétrons e isso não vai permitir o fluxo dos elétrons. Já a banda de condução, essa é a banda, como o próprio nome garante, uma banda que se relaciona com a condução de eletricidade e que determina se o material é condutor, isolante ou semicondutor. Ela é uma banda que não é ocupada por elétrons e a partir disso ela pode ser ocupada por elétrons, sendo que quando eles estão em fluxo, isso gerando corrente e assim a condução de energia elétrica. Aí vamos ver as três categorias que foram citadas no começo do slide. Temos o condutor, o isolante e o semicondutor. Aqui nós vamos ver o esquema das bandas de valência e de condução do condutor. Aqui temos um grafo energético e temos aqui duas bandas, uma azul e uma espécie de salmão. No condutor, essas bandas estão praticamente sobrepostas, uma colada na outra. E a partir disso, quando é colocada uma diferença potencial no material, é permitido os elétrons passarem de uma banda para outra, assim havendo fluxo de elétrons, e que isso ocorre a condução de energia elétrica. Por isso que o material é condutor, porque suas bandas, a energia, como a gente vê aqui no gráfico, entre as bandas, ela praticamente é zero, de modo que um elétron pode transitar entre a banda de valência e a banda de condução. A banda de valência que é azul e a banda de condução a salmão. E por isso que ocorre a passagem de elétrons, porque elas estão muito próximas, a energia praticamente nula. Vamos para o isolante. O que é um isolante? Basicamente, o isolante é um material que não conduz eletricidade. E o motivo é a diferença energética naquelas bandas, na banda de valência e na banda de condução, como a gente vai ver no gráfico daqui a pouquinho, no próximo slide. Um exemplo de material isolante é o poliestireno, que a maioria conhece como isopor, mas isopor na verdade é a marca, poliestireno é o nome do material, polímero. Aqui é um esquema na banda de valência e na banda de condução do isolante. Reparem aqui que existe uma espécie de buraco entre a banda de condução e a banda de valência. E é isso que impede que os elétrons fluam no material, porque como existe essa diferença de energia, os elétrons são incapazes de passar da banda de valência para a banda de condução, não havendo assim um fluxo de elétrons, ou seja, não havendo a condução de eletricidade. Como a gente está indicado aqui, a banda de valência azul é a banda de condução a salmão. Os elétrons não podem passar dessa parte aqui indicada pelo mouse para essa outra parte. Aqui o gráfico de energia. Vamos lá, vamos para um semicondutor. Semicondutores são materiais cuja condução ela aumenta com a temperatura e que são meio termo entre os condutores e os isolantes. Uns exemplos de semicondutor são materiais cerâmicos. Apesar das pessoas pensam, os semicondutores são muito bem aplicados na indústria hoje em dia. Eles são muito bem utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos, como diodos ou transistores. Ou seja, tem uma aplicação muito importante na área de engenharia elétrica,
que vocês que estão vendo o vídeo provavelmente são desse curso, então vão ter que aprender essa parte. Mais avançado quando vocês vão ter que estudar eletrônica analógica. Vamos ver aqui. Existem dois tipos de semicondutores, o semicondutor intrínseco e o semicondutor extrínseco. Semicondutor intrínseco, ele é um semicondutor por natureza e conduz, dependendo da temperatura. Se for uma temperatura muito baixa, a condução é bastante limitada, mas temperaturas mais altas, a condução é realizada de maneira mais fácil. E não necessita da dopagem, que é o que acontece, que é a adição de outros materiais no semicondutor para realizar a condução. Vamos passar para outro tipo agora. Semicondutor extrínseco é quando, para realizar a condução, é necessário misturar um material com outros tipos de materiais. E aí, isso que a gente chama de dopagem, como está indicado aqui. Semicondutor extrínseco é dopado para ser misturado com outros materiais. E a partir disso, o semicondutor extrínseco a gente pode dividir em mais dois tipos, do tipo P e do tipo N. Como assim? Tipo P, como é feita essa dopagem? A dopagem você vai retirar um átomo de um material, do sólido metálico e vai adicionar outro tipo de átomo. E esse outro átomo que você está adicionando pode ter mais ou menos elétrons. E a partir disso surge a nomenclatura tipo P e tipo N. O P vem de positivo, o N vem de negativo. O que isso quer dizer? Quando você adiciona um átomo com menos elétrons do que você retirou, você estaria deixando o material com a carga positiva e por isso que ele fica um semicondutor do tipo P. O material adicionado tem menos elétrons, como indicado aqui. O tipo N é justamente o contrário. Quando o material adicionado tem mais elétrons, ele fica mais negativo. Mas o que ocorre isso na prática? Como funciona isso nas bandas de valência e de condução? Vamos ver aqui. O semicondutor, como eu tinha dito, é um meio termo entre o isolante e o condutor, ou seja, as bandas estão separadas, mas a diferença energética entre a banda de valência e a banda de condução não é tão grande como no isolante, de modo que ainda possa haver a passagem de elétrons de uma banda para outra. Bom, e o que ocorre quando eu dopo o meu semicondutor? Vamos primeiro para a dopagem do tipo P. Eu vou estar adicionando um átomo com menos elétrons. O que é isso? Eu vou retirar um átomo, então eu vou estar retirando elétrons daqui da banda de valência, que vai ficar vazia. Quando eu adicionar um átomo com menos elétrons, no caso do que eu retirei, em relação ao que eu retirei, essa banda de valência não vai ficar totalmente preenchida em relação ao que ela estava antes, porque eu adicionei menos elétrons. No caso, vai haver espaço para os elétrons da banda de valência se movimentarem de modo que ocorra um fluxo de elétrons. E a partir disso, isso faz com que o material conduza eletricidade. Eu falei que a banda de valência não tinha relação com a condução, sendo que, de fato, ela não tem, mas ela também tem nesse caso da dopagem, porque o fluxo está havendo na banda de valência, já que ela está com menos elétrons do que ela tinha inicialmente. No caso do semicondutor tipo N, quando eu adiciono um átomo com mais elétrons do que o que eu retirei, eu vou estar colocando elétrons na banda de condução, ou seja, eu já vou ter elétrons na banda de condução, a banda de valência vai estar totalmente preenchida, porque eu botei mais elétrons, então, digamos, eu repus o que eu tinha tirado e coloquei um pouco mais, então vou ter elétrons na banda de condução. E a partir disso, como já vai ter elétrons na banda de condução, eles vão poder fluir livremente pela banda de condução e a partir disso vai ter condução de eletricidade. E esse basicamente é o funcionamento do semicondutor do tipo N e também o do tipo P que eu falei. E, bom pessoal, aqui é basicamente a teoria básica do diagrama de bandas, que é o que explica a condução nos materiais metálicos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só chegar aí no pet e perguntar. Tchau, tchau.